Deus pode continuar e quer continuar realizando. Né? É a chamada data do coração aquecido. O que é a data do coração aquecido? As pessoas, um homem do século XVIII, né? Então, assim, praticamente quase 3 séculos atrás, século XVIII, nós estamos no século XXI, então, 21 menos 18, são 3 séculos. E John Wesley, ele era clérigo, ele era pastor da igreja anglicana, né, na Inglaterra, no Reino Unido. Ele morava na Inglaterra, né, que pertence ao Reino Unido, no século XVIII, e ele era professor de teologia. Mas ele teve uma experiência espiritual totalmente nova para ele, apesar de ele ter grandes estudos em teologia, apesar de ele já ter feito viagens missionárias, apesar de ele fazer parte de um grupo de oração e estudo da palavra, ainda ele não tinha experimentado esse renovo, esse renovo espiritual, que ele sentiu o coração aquecido a partir de uma palavra de Deus, a partir de uma ministração, ele sentiu o seu coração aquecido. Mas eu quero falar para vocês que não foi um coração aquecido, quero falar para vocês que não foi John Wesley, quero falar para vocês que não foi o movimento metodista, mas eu quero mostrar para vocês o que significa isso. É o mover do Espírito Santo. E a gente precisa entender um pouco sobre o que estava acontecendo. Hoje, quando a gente fala da Inglaterra, quando a gente fala do Reino Unido, a gente lembra de uma potência, né? Uma das potências mundiais, econômicas, bélicas, tecnológicas, culturais. Uma das grandes potências mundiais é o Reino Unido. Mas no século XVIII, apesar do Reino Unido ser muito relevante, muito importante, ele estava internamente, o Reino Unido estava passando por uma situação extremamente catastrófica do ponto de vista social, político e moral. Havia se instalado em todo o território do Reino Unido a chamado gin crazy, loucura do gin, ou seja, um alcoolismo de massa. Talvez vocês lembrem, alguns anos atrás, quando surgiu o fenômeno do crack em São Paulo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, e que a gente via aquelas cenas horríveis de pessoas praticamente zumbis humanos, né, e localizados ali. Foi algo assim que aconteceu, mas não era só em um lugar da Inglaterra, não era só em um lugar do Reino Unido, mas era estendido a todo o Reino Unido. Aquela loucura do gin, aquele alcoolismo de massa que matou muitas pessoas, que aumentou o índice de violência, o índice de divórcios, e ao mesmo tempo a igreja da época, não sou eu que estou falando, são a história, a igreja da época estava igreja lá do Reino Unido, do século XVIII, estava passando por um momento de apostasia, em que ficava falando de filosofias, mas não tinha o poder do Espírito Santo. Abre-se o entendimento aqui, que na época o que vigorava era a ideia de que o Espírito Santo tinha encerrado as suas manifestações lá com os primeiros apóstolos, e que não mais o Espírito Santo se manifestava. Era isso que se acreditava no século XVIII. Ainda hoje em dia tem algumas igrejas que defendem essa ideia. E a igreja em que John Wesley e seu irmão Charles Wesley frequentavam e eram pastores e eram professores de teologia, eles acreditavam nisso, eles acreditavam que o poder do Espírito Santo encerrou com a morte dos últimos apóstolos e que agora a única coisa que o Espírito Santo faria era ministrar a palavra, trazer entendimento da palavra e trazer o sentimento de arrependimento. Só essas duas coisas, palavra e arrependimento. Todo o resto, Jesus disse que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo gera em nós frutos de caráter transformado e nos reveste de poder de Deus. É o que a palavra diz. Mas o que a teologia da época vigorava é que o Espírito Santo havia terminado e agora ele só ensinava a palavra e trazia o arrependimento. Não existia mais nada que o Espírito Santo fizesse. Era o que eles acreditavam. Era o que John Wesley acreditava. Era o que Charles Wesley acreditava. Era o que a igreja na época acreditava. E o que estava acontecendo no meio social?
maior miséria que o mundo já enfrentou. Doenças diversas, mortes, aumento exponencial da violência urbana como nunca antes houve, disparo dos divórcios e da desagregação familiar como nunca houve, e apostasia da igreja. A religião da época não conseguia dar conta de absolutamente nada, porque eles não estavam preocupados com o povo, estavam preocupados em filosofia. Será que anjo tem sexo? Será que anjo é assexuado? Era isso que eles se preocupavam. E também por grandes orquestras, né, fazendo shows, espetáculos. Isso é que se preocupavam. E o poder político da época, como é que estava? Igualmente desmoralizado. Não existia mais consciência. O povo não acreditava mais na sua liderança. É nessa época em que John Wesley, seu irmão Charles Wesley e alguns colegas e alunos se reúnem para começar a estudar a Bíblia, fazer estudos bíblicos e orarem uns pelos outros. Só isso. E ele já estava, isso já era um movimento metodista. Quero declarar, John Wesley já tinha feito viagem missionária para a América. John Wesley era professor de teologia, ele era pastor. Charles Wesley era himnista e tocava nas igrejas, ensinava hinos evangélicos nas igrejas. E eles se reuniam para estudar a Bíblia. Mas era só ali. Não havia expressão nenhuma para fora disso. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso, calma, que isso aqui é um testemunho, que não é um testemunho meu, mas que poderia bem ser, mas é um testemunho para dizer que a religião da época, a teologia da época estava errada. O Espírito Santo não tinha acabado de manifestar o seu poder só no século I, como se pensava na época. E algumas igrejas ainda insistem nisso. Não, o Espírito Santo continua atuante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. O que ele fazia no passado, ele tem potencial, poder e faz nos dias de hoje. E foi o que aconteceu com Charles e John Wesley. Uma semana... Por que eu falei de Charles? Porque o irmão de John também teve essa experiência, mas foi no dia 24 de maio, era uma quarta-feira, né? Depois que... Olha só o que diz assim... eu estou lendo aqui para vocês, quero agradecer a irmã Liene, que nos deu esse presente. Aqui o livro, o Diário de John Wesley. E aqui, calma que eu já vou abrir a Bíblia, né? Isso aqui é só o testemunho. A gente já vai abrir a Bíblia, tá bom? Testemunho. Aqui vai falar o seguinte, sobre o dia 24 de maio de 1738. Faz os cálculos, 1738. Nós estamos em 2026. Isso foi em 1738. Olha só, quase mais de 200 anos. À noite, fui muito de má vontade, isso aqui é o John Wesley falando, até uma sociedade, né? Até um encontro de oração e estudo bíblico, na rua Aldersgate, onde a pessoa estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Por volta das 8:45, enquanto ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo, Cristo apenas, para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha salvo da lei, do pecado e da morte. Essa foi a experiência dele. Mas foi só uma experiência. Por ser uma experiência, nada interfere. Mas a gente tem que conhecer a árvore por seus frutos. Certo? Porque a gente pode ter experiência, a gente pode ter tido uma visão, a gente pode ter tido um sonho, a gente pode ter tido um despertar, um renovo espiritual, mas isso é só conosco. Mas o que aconteceu? Aí que os frutos se revelam. Porque essa experiência que aconteceu com Wesley mudou toda a história, não só daquele grupo de metodistas, não só do movimento metodista, mas também a história da Nova Inglaterra. Às vezes eu quero dizer assim aqui, essa experiência que John Wesley teve não tem nada de heresia, não tem nada de novidade. Por quê? Jesus tinha morrido. Vamos abrir
em Lucas, vou marcar aqui. Lucas, capítulo 24. Jesus havia morrido. Estavam todos desesperados. Inclusive, assim, pessoas que estavam em Jerusalém estavam fugindo de Jerusalém. Alguns discípulos estavam com medo porque ia começar a perseguição. Já perseguiam os discípulos por causa de Jesus. Tendo Jesus morrido, não tinha ninguém para proteger. Agora sim a perseguição ia ser terrível. Eles, assustados, começaram a fugir de Jerusalém. E esses dois discípulos de Jesus fugindo de Jerusalém, de repente se aproxima alguém. É o próprio Senhor Jesus, mas eles não reconhecem. E esse Jesus, ele vai os consolando pelo caminho e mostrando nas Escrituras, porque Jesus não veio pregar uma coisa nova. Jesus, o novo de Jesus foi ter perdoado os nossos pecados, ter sacrificado por nós, morrido pelos nossos pecados e nos dado a vida eterna. Mas a mensagem de Jesus é a mesma que foi dada por seu pai Javé através dos profetas no Antigo Testamento. Não mudou nada. E Jesus começa a voltar e visitar todos os profetas do Antigo Testamento e dizendo: mas vocês não lembram que o profeta tal disse que o Messias ia sofrer, que ia ter que passar por essas coisas para que depois fosse glorificado? Vocês não lembram isso? E eles escutando isso, mas não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus. Eles que eram discípulos, ou seja, eles já estavam talvez há 3 anos acompanhando Jesus, mas diante da morte de Jesus, diante da perseguição, eles fecharam seus olhos, fecharam seu coração, estavam caminhando com Jesus e não viam o próprio Jesus. Mas Jesus se manifesta ao partir do pão, ao sentar na mesa com eles e partir o pão, porque esse é o sinal dos discípulos. Por isso que nós não devemos deixar jamais de participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é a gente confirmar a nossa aliança batismal. É a gente confirmar. E a presença do Senhor se dá porque Ele disse que estaria conosco. Né? Então a gente deve participar. E eles, ao verem Jesus partindo o pão, como Ele havia dito, abriram-se os olhos, mas a gente estava caminhando com o Senhor o tempo todo. Ali em Lucas capítulo 24, versículo 31, diz assim: então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: na verdade, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero dizer para vocês que a gente tem que ter, como algumas religiões, cristãs e paracristãs, né? Depois, não é o caso de diferença entre cristã e paracristã, mas tem diferença. Mas religiões cristãs e paracristãs, eles pegam esse trecho e dizem, e a partir desse trecho eles querem criar um método, né? Todo mundo tem que sentir o coração aquecido. Não, Deus faz novo, Deus é multiforme, a graça de Deus é multiforme. A forma com que Deus tocou na tua vida é diferente da forma com que Deus tocou na minha vida, diferente da forma com que Deus tocou na vida da pastora Keila. Deus conhece como chegar ao nosso coração. Mas quantas vezes, meu irmão, até pode colocar no comentário aqui, que tu está ouvindo uma palavra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus e sente-se um quentinho gostoso, uma sensação assim, o coração chega até a acelerar, parece que está batendo mais forte por causa da palavra que tu está ouvindo. É a presença do Espírito Santo testemunhando para ti que aquela palavra é verdadeira e tu sente isso. Não é nenhuma heresia, não é é uma coisa que acontece. E foi o que aconteceu também com o nosso irmão em Cristo, John Wesley, há 3 séculos atrás. Ou seja, já tinha passado 1700 anos. As pessoas da igreja esqueceram que o Espírito Santo agia. As pessoas da igreja pensaram que o Espírito Santo tinha terminado a sua obra no 1º século. Esqueceram da promessa de Jesus, que o Espírito Santo não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo sempre estaria conosco. Eles esqueceram disso. John Wesley também esqueceu. Charles Wesley também esqueceu. Mas quando eles sentiram o toque do Espírito Santo testificando, eles estavam ouvindo sobre redenção. John Wesley era um homem pecador como qualquer um. Ele era muito praticante da religião. Muitas vezes a gente pensa que a gente procura praticar a religião, ser religioso, e pensa que isso vai bastar.
Eu estava assistindo um vídeo com a pastora Keila, né, nas redes sociais, de que tem uma lenda entre um povo que se subir uma escada grandiosa, tu paga os teus pecados. É um povo fora, né, do Brasil, em outro continente, que tem essa lenda. Né? Então as pessoas vão para lá para subir essa escada gigantesca para ter os seus pecados perdoados. E muita gente faz, aí tem que voltar e continuam se sentindo pecadores. Ele tem que voltar lá e fazer de novo. E vão ter que voltar lá. Pois John Wesley não subiu escadas, mas ele tentava praticar a religião como forma, fazer doações, dar esmolas, servir ao próximo para aliviar sua culpa, mas ele continuava sentindo essa culpa até que o Espírito Santo tocou nele e ele ouviu com a palavra do Senhor que estava sendo ministrada. E essa palavra não ficou só no intelecto do teólogo John Wesley, não, desceu ao coração do homem, carne, John Wesley, e ele pôde sentir como a promessa de Deus lá do Antigo Testamento, que Deus disse, tirarei o coração de pedra, o coração que acha que se sustenta, o coração acha que o próprio pensamento resolve, tirarei o coração de pedra que não se arrepende, tirarei esse coração de pedra que não se comove, tirarei o coração de pedra que não perdoa e colocarei um coração de carne. Eu creio, a minha forma de ver, nesse momento, essa promessa se fez na vida do nosso irmão John Wesley, porque ele passou a entender que a religião não bastava. Ele passou a entender que o secreto, o conhecimento bíblico não bastava. Ele começou a entender que todo o trabalho missionário que ele fez não bastava, mas ele entendeu que Cristo o perdoou e que mesmo ele sem ser merecedor, Cristo o perdoou. Mas até aí nós estamos na experiência de John Wesley, que é uma experiência legal. Por exemplo, muitas vezes a gente não tem vontade de ir. Quantas vezes assim, a gente recebe um convite para estar no culto, um convite para participar de uma casa de paz, convite para participar de um discipulado, convite para participar de um culto, e a gente diz, não, mas eu não estou com muita vontade. John Wesley também não tinha muita vontade. Mas por compromisso, para não ficar feio, né, que o professor de teologia, pastor, não vai, então ele foi meio a contragosto. E mesmo a contragosto, ele foi abençoado por Deus, ele foi tocado pelo Espírito Santo e transformou a vida dele. A gente consegue aprender alguma coisa aqui, né? A gente consegue aprender que Deus é misericordioso, mesmo que tu não tenha vontade, mesmo que tu esteja desanimado, mas se tu toma essa atitude de ir contra, porque quem desanima não é o Espírito, meu irmão, minha irmã. Quem desanima é a nossa carne. É a nossa carne que se sente cansada. É a nossa carne que diz assim, o que adianta eu ir lá se nada muda? O que adianta ir lá se faz tanto tempo que eu vou e nada muda? O que adianta ir lá se eu me feri, me decepcionei com as religiões? É a carne que sente assim. Mas, quando a gente vence a carne e diz, não, tu está doída, é a canção que está falando, né? Meu coração está ferido, mas meu louvor está subindo. Espírito Santo, né? É isso que a gente tem que fazer. O coração está ferido, o coração está cansado, o corpo, a alma da gente, a parte carnal da gente está cansada, está desanimada, está até perdendo a fé. Mas a gente se levanta em atitude e toma uma atitude mesmo sem vontade, vai buscar o Senhor. E o Senhor é tão misericordioso que não diz assim, tu está sem vontade? Então eu não vou te dar nada. Ele podia ter dito isso para John Wesley, né? Sem vontade? Então tá, fica aí sem vontade. E os outros que estavam lá esperando seriam abençoados, e John Wesley não. Mas Deus não é assim. Deus não faz picuinha. Deus é misericordioso. A palavra diz bem certo em Hebreus, capítulo 11, que Deus é o galardoador, Ele é abençoador de todos que buscam. Mas se tu está cansado, busque. Se tu está desanimado, busque. Se tu está ferido, busque, porque Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida. No entanto, isso então é algo legal do testemunho, né? Que nem esses discípulos, né? Esses discípulos podiam dizer, olha, para aquele estranho que estava conversando com ele, os discípulos de Emaús podiam dizer, olha, nós estamos aqui tristes e estou aí falando de teologia, eu não quero saber de teologia, eu estou triste, cala tua boca, fica quieto. Mas não, eles prestaram atenção no que aquele estranho tinha dito e chegou a convidar, olha, está muito bom a conversa,
tá de noite, não é bom tu sair viajando sozinho, fica aqui conosco, vai embora amanhã de manhã, porque tá muito boa a conversa. E daí eles perceberam que não era um estranho, era Jesus. Muitas vezes, se tu der espaço, tu tá num momento de dificuldade, tu tá num momento de luta, tu tá num momento e tu parece que tu tá sozinho, Jesus te abandonou, é isso que tu sente. E eu não estou dizendo isso porque eu não passo por isso. Muitas vezes a gente sente isso. O próprio Senhor Jesus, olha só, se o próprio Senhor Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse, meu Pai, por que me abandonaste? O próprio Jesus, que fez tudo certo, que é o filho dileto do Pai, se sentiu abandonado por Deus, quem dirá nós? Nós muito mais. Nós não, né? Mas faz parte. Mas mesmo sem a fé, busque. Mesmo sem o teu coração estar decidido, faça, haja. A fé tem muito a ver com agir, e não só por sentir. A fé é atitude, a fé é ação. E isso que aconteceu com esses discípulos. Eles receberam a palavra, eles ouviram a palavra, eles foram ministrados pelo Senhor Jesus, e aí perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Se tu deixar ser ministrado, se tu abrir tuas portas para o Senhor, se tu levantar tua cadeira e começar a participar daquilo que o Senhor tem para nós, se tu for mesmo sem vontade, como John Wesley, ele, no caso era para um estudo bíblico, né? Por um discipulado, ele estava indo para um encontro discipulado. Mesmo sem vontade, Deus pode mudar a tua vida. Mas tem algo ainda maior, que é aí que entra, pelo fruto se conhece a árvore. Porque se só esse testemunho de John Wesley, de que o Espírito Santo não parou no século I, já é maravilhoso. Lembra que nessa época não existia igreja pentecostal. A igreja pentecostal foi surgir quase 200 anos depois. A igreja pentecostal surgiu no início do século XX. Olha só. E eles acreditavam que o Espírito Santo não se movia. E John Wesley, sem ser pentecostal, sendo alguém que não acreditava nos dons do Espírito, mesmo assim, o Espírito chegou até ele. Deus tocou no seu coração. Deus o renovou. E aí que vem. Bom, primeiro testemunho. Deus é galardeador daqueles que buscam. Wesley foi buscar, recebeu. Tu vai buscar, tu vai receber também, meu irmão, minha irmã. Tenha fé, tenha certeza disso. Segundo, o Espírito Santo não parou. O Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Espírito Santo, Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo no lugar dele. Ele disse, darei outro semelhante a mim. O Espírito Santo é esse outro semelhante a Jesus Cristo, que permanece conosco e estava com John Wesley. Olha que só essas duas coisas já valia. Mas tinha a terceira coisa. Lembra que eu falei que a Inglaterra, que o Reino Unido do século XVIII não era que nem agora? Que o Reino Unido estava mergulhado em alcoolismo, estava mergulhado em imoralidade, em violência, em doença, estava mergulhado em apostasia religiosa, estava mergulhado em escândalos políticos. Lembra? Pois, a partir do momento... Olha, o que aconteceu com esses discípulos quando eles sentiram o coração aquecido e reconheceram Jesus? O que eles faziam? Eles estavam fugindo de Jerusalém. O que eles fizeram? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 os outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles estavam fugindo da obra, eles estavam fugindo do seu chamado, eles estavam com medo, mas quando eles foram tocados pelo Espírito Santo, quando foram tocados no seu coração aquecido, eles se levantaram e voltaram para assumir o trabalho que eles tinham chamado e passaram a compartilhar a experiência que Deus tinha dado para eles. E o que aconteceu com Wesley? A mesma coisa. Antes ele participava do grupinho lá na rua Aldersgate. Na rua lá onde tinha um encontro, ele veio lá no encontro quarta-feira. Às quartas-feiras de noite tinha um grupo de discipulados, eles estudavam a Bíblia, oravam, e ele em paz, dizendo, pronto, fiz a minha parte. Mas quando ele recebeu esse toque do Espírito Santo, ele pensou, não, eu vou continuar, mas isso que eu experimentei não vai ficar só para mim. Ele passou a viajar
pelo Reino Unido todo. Até hoje, ele guarda o recorde mundial, no livro de recordes, como o homem que mais andou a cavalo na história. A pessoa. Por quê? Porque ele não parava, ele seguiu, ele foi o evangelista do Reino Unido. Ele percorreu o Reino Unido não sei quantas vezes. Reino Unido é Inglaterra, Irlanda e Escócia. Ele percorreu esses 3 territórios do Reino Unido não sei quantas vezes só a cavalo. E o que ele estava fazendo a cavalo? Estava farmando aura comigo? Não! Ele estava compartilhando a palavra de Deus. Ele mandava publicar livros sobre a palavra de Deus, ele escrevia os sermões dele e ele distribuía os sermões, ele fazia versões resumidas da Bíblia para que as pessoas pudessem ler a Bíblia melhor, dava dicas, ele parava nos lugares, ele vendia isso? Não, ele distribuía. Ele estava ali, ele queria que outras pessoas tivessem aquela experiência que ele teve. E ele, em questão de poucos anos, ele tinha aberto mais de 10.000 pontos de pregação. 10.000 sociedades metodistas, onde as pessoas estariam ali para ouvir a palavra, estudar a palavra junto, orar uns pelos outros e ter a chance que ele teve de ter o coração aquecido, de ter o toque do Espírito Santo. Tá, tudo bem, então mudou a religião da época, renovou a religião da época. Verdade, renovou a religião da época, mas muito mais do que isso. Porque pessoas que se convertem de fato, eles mudam de vida. E quando mudam de vida, se eles eram alcoólatras, deixavam de ser, eles eram libertos do alcoolismo. Se eles eram violentos, eles deixavam de ser. Se eles eram imorais, eles deixavam de ser. Então, essas 10.000 grupos de discipulado que John Wesley abriu em questão de 10 anos, se não me engano, ele mudou e transformou a Inglaterra. Tanto é que eu não fui ainda para a Inglaterra, quem for pode confirmar aqui, mandar mensagem, já fui, é verdade. Tem estátuas de John Wesley andando a cavalo com um livro na mão, em homenagem a John Wesley lá pelo Reino Unido. Por quê? Porque ele era um herói? Mais ou menos. Ele motivou uma transformação política. Ele motivou um resgate social através da obra do movimento metodista, através da obra do Clube Santo Metodista, como era chamado, como era apelidado, metodista. Esses clubes santos, eles resgataram pessoas do alcoolismo, tiraram pessoas da marginalidade, restauraram vidas, restauraram casamentos, pessoas que eram imorais deixaram de ser, e o resultado é que o Reino Unido se reestabilizou, se reestruturou, se voltou ao normal. Quando eu digo que o país precisa, não é o candidato fulano nem o candidato ciclano, o que o país precisa é de Jesus Cristo. Foi o que Wesley fez lá no Reino Unido no século XVIII. Da mesma maneira, por que nós estamos falando dessa palavra aqui? Porque esses 2 discípulos de Emaús também saíram anunciando o Evangelho e compartilhando todas as coisas. Meu querido, eu quero dizer que, minha querida, eu quero dizer que quando o Espírito Santo toca, as pessoas não têm noção do poder que é o Espírito Santo. Foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Para pensar. O mesmo poder que tem poder de ressuscitar mortos. O mesmo poder que tem poder de derrubar muralhas. O mesmo poder que tem poder de levantar exércitos. O mesmo poder que transforma um pescador num pregador. O mesmo poder que transforma um teólogo frio num grande evangelista avivalista. O maior da sua geração. O mesmo poder está à disposição. E a gente às vezes tem medo do diabo, às vezes a gente tem medo da circunstância social, a gente tem medo e não percebe que nem aquela música que a gente canta seguido, maior é quem está em nós, é baseado na Bíblia, né? Está baseado em 1 João, maior é quem está em nós do que aquele que está contra nós, que vem do mundo. Maior é o poder do Espírito Santo na nossa vida do que o poder do inimigo de atrapalhar a tua família, do poder do inimigo de confundir a sua mente. Maior é o poder do Espírito Santo. E é isso que a gente lembra quando a gente fala da experiência do coração aquecido. Foi a prova histórica que o Espírito Santo não parou no século I. Foi a prova histórica do poder que o Espírito Santo tem para transformar uma realidade que parece aos olhos humanos impossível. Porque o Reino Unido estava mergulhado
num desastre. E através das sociedades metodistas, não foi governo, não foi partido político. O John Wesley nunca se candidatou a nada. Charles Wesley nunca se candidatou a nada. Ele foi convidado, se não me engano, para ser da Câmara dos Lordes e não aceitou, porque ele tinha um trabalho a fazer. Ele não tinha tempo de ficar em reunião política, ele tinha que anunciar a palavra. A única coisa que John Wesley fez foi pregar a palavra, ensinar a palavra. A única coisa que Charles Wesley fez foi ensinar a Bíblia através de música. E com isso, eles transformaram o Reino Unido, que estava mergulhado na miséria. Eles não. John Wesley, agora deixa eu me retratar. Não foi John Wesley, não foi Charles Wesley, não foi George Whitefield, não foi o grupo Clube Santo, não foi o movimento metodista. Foi o poder do Espírito Santo agindo através dessas pessoas. E agora eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo não parou no século I. O Espírito Santo não parou no século XVIII. Daí teve um avivamento na década de 90, aqui na América do Sul. O Espírito Santo não parou na década de 90. Nós teve um movimento de novo lá nos Estados Unidos, lá em Asbury, né? Agora, uns 3 anos atrás, o poder do Espírito Santo não parou em Asbury. O poder do Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que nós devemos fazer é buscar esse coração aquecido que nos levanta, esse coração aquecido que nos faz, diante do impossível, continuar avançando. Meu irmão, minha irmã, eu não estou falando palavra solta no ar. Quando eu digo continuar avançando apesar do impossível, eu estou falando de experiência minha. A pastora Keila está aqui na minha frente, ela entende. Algumas pessoas vão entender também. Avançar apesar do impossível. Porque aquilo que eu não posso, o poder do Espírito Santo pode. É isso. Meu querido, eu quero te chamar para, mesmo sem vontade, venha buscar a presença de Deus. Mesmo sem vontade, se tu receber convite para ir para uma casa de paz, vá. Mas hoje eu não estou muito cansado, vou na próxima semana. Não, vá agora, vá hoje. Te convidar para um grupo de discipulado, vá agora, vá hoje. Vou convidar para um grupo para um culto, vá hoje. Vou convidar, eu quero ajudar a formar um ministério, eu quero que na minha casa, quando eu tiver tempo, quando as coisas estiver melhor, eu vou abrir um grupo aqui na minha casa. Não é quando tiver tempo. Abra o tempo, mesmo sem vontade. Deus quer transformar a sua vida. O Brasil, a tua família, tu precisa, em primeiro lugar, tu precisa do poder do Espírito Santo. Tu precisa do poder do Espírito Santo na tua vida. Para aliviar a tua culpa, para te tirar a culpa dos teus pecados, para te dar uma nova oportunidade, para renovar teu caráter, para que tu possa seguir adiante. A tua família precisa do poder do Espírito Santo para se reestruturar. A tua comunidade precisa do poder do Espírito Santo, que vai fluir através de ti. O Estado do Rio Grande do Sul precisa do poder do Espírito Santo. Muito, 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 muito. Talvez mais do nunca é mais, né? Mas tanto quanto o Reino Unido, no século XVIII, o Rio Grande do Sul precisa do poder do Espírito Santo. Tanto quanto no Reino Unido do século XVIII, o Brasil precisa do poder do Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo ele não flui sozinho. Ele flui através da minha vida, através da tua vida. Por isso a gente precisa fazer como o movimento metodista fez no século XVIII. Se reunir para ouvir a palavra, orar uns pelos outros e depois de ser tocado pela palavra de Deus, não ficar só nisso, mas levar a santidade bíblica, levar a palavra de Deus, aquilo que a gente experimenta, como esses discípulos de Emaús fizeram. Eles experimentaram algo e foram compartilhar. Tu experimenta algo e vai compartilhar. Se tu está experimentando algo da parte de Deus nessa pregação, não espere. Assim que terminar essa pregação, vai e compartilha com os outros. É isso que vai transformar de fato. Não é presidente, ou governador, ou deputado, ou senador. Esses são só homens que vão sempre cometer erros. Vão cometer acertos de um lado e erros do outro. Porque tem mudado de poder há tantos anos no estado, no município, no país. E as coisas não mudam. Por quê? Porque só quem tem poder para mudar é o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo,
que Ele deixou conosco. Amém? Vamos orar e depois eu vou chamar a pastora Keila para estar fazendo oração. Pastora, não sei se dá uma olhada ali se alguém comentou alguma coisa, e depois você vai poder falar. Se alguém tem algum pedido de oração para a pastora Keila orar depois, já coloque agora. Mas coloque a mão no coração e vamos orar junto. Meu Senhor e meu Deus, recebemos a palavra como os discípulos de Emaús receberam. Recebemos a palavra como John Wesley recebeu naquele 24 de maio de 1738. Pedimos, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo testifique e revele espírito e vida por trás da letra. Pode ser um coração aquecido, pode ser através de sonhos, pode ser através da alegria, pode ser através de pensamentos. Tu sabe como nos tocar, Senhor meu Deus. Mas que ninguém saia dessa mensagem como entrou. Que possamos, Senhor meu Deus, realmente tomar posse dessa palavra e nos revestirmos do poder do alto e sermos tuas testemunhas até os confins da terra, porque foi isso que Jesus mandou que fizéssemos. Que nós fôssemos revestidos do teu poder e sermos tuas testemunhas, como aqueles discípulos de Emaús, como os demais apóstolos de Cristo, como várias figuras na história da igreja, como John Wesley, como outros avivalistas no século XIX, no século XX, e agora, Senhor meu Deus, no século XXI, é a nossa vez. É a nossa vez, Senhor meu Deus. Obrigado porque Tu nos dá essa oportunidade de fazermos parte. Não deixa que a gente deixe essa geração sem marca, Senhor meu Deus. Porque no século I, os discípulos deixaram marcas. Século II, III foram deixados marcas no decorrer da história. Século XVIII foram deixadas marcas no decorrer da história. Século XIX, século XX. E agora, Senhor meu Deus, no século XXI, que nós sejamos as marcas do Teu poder que esse século precisa. Nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela Tua palavra e pedimos, Senhor meu Deus, fica conosco, renova-nos e fortalece-nos, aquece nosso coração se for necessário, mas abre os nossos olhos para a gente ver a realidade e que a gente possa ter coragem, força para fazer a Tua obra e mudar a nossa vida, mudando a vida também do nosso ambiente através do Teu poder. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.